Antes de tudo, seja bem-vindo! Hoje eu quero te apresentar um livro que transformou minha visão sobre fé, oração e autoridade espiritual. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe um poder disponível para nós cristãos que muitas vezes permanece esquecido. E é justamente sobre esse poder que eu quero falar com você. O livro se chama O Nome de Jesus, de E.W. Kenyon. Uma obra que abriu os meus olhos para uma verdade simples, mas revolucionária. Nós não estamos sozinhos diante dos desafios. Existe um nome que carrega autoridade, identidade e vitória. E esse nome foi entregue a você. Então, se você quer crescer espiritualmente, fortalecer a sua fé e aprender a viver a vida cristã com ousadia, autoridade e confiança, fica comigo até o final desse vídeo. Ele pode mudar a forma como você ora e como você enfrenta as lutas da sua vida. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui nós falamos sobre fé, propósito, transformação e a palavra de Deus de um jeito simples, direto e profundo. Juntos vamos construir uma comunidade de fé e crescimento espiritual. Agora, vamos para o conteúdo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você hoje. O livro O Nome de Deus, de E.W. Kenyon, é praticamente um despertamento espiritual. Kenyon percebe que muitos cristãos vivem sem a verdadeira consciência da autoridade que já foi entregue à igreja através do nome de Jesus. Ele não trata esse assunto como teoria, e sim como uma realidade legal e espiritual que muda o jeito como oramos, vivemos e enfrentamos as circunstâncias. Logo no início do livro, Kenyon usa uma ilustração muito forte de um advogado para explicar o que significa usar o nome de Jesus. É como se Deus tivesse entregue à igreja uma procuração assinada. Ou seja, quando usamos esse nome, não estamos pedindo como mendigos espirituais, mas como representantes legítimos do próprio Cristo. Ele chega a dizer que esse nome é como um cheque assinado pelo próprio céu e cabe a nós preenchê-lo com fé. A oração no nome de Jesus. Quem não insiste que orar em nome de Jesus não é só uma formalidade religiosa no final da oração. É um ato legal. É Jesus nos autorizando a usar sua posição diante do Pai. Ele nos chama a pedir com ousadia, porque Ele nos garante que o Pai nos ouvirá. Jesus não só nos ensinou a orar, Ele nos deu o direito de usar o seu nome. E isso muda tudo. O que há por trás desse nome? O livro dedica uma parte profunda para explicar como Jesus conquistou esse nome. Segundo Kenyon, ele o recebeu por conquista, por herança e por decreto divino. Não é um nome comum, é o nome diante do qual todo joelho deve se dobrar. É o nome que carrega a essência da deidade, a autoridade suprema do céu, da terra e do inferno. Kenyon insiste, quando falamos desse nome, estamos falando de alguém que venceu a morte, destruiu o domínio de Satanás e foi exaltado pelo Pai acima de tudo. O nome em ação. Kenyon vai para as Escrituras e mostra como o nome de Jesus sempre esteve ligado a milagres, cura e libertação. Ele mostra como os apóstolos continuaram a obra de Cristo usando esse nome após a ascensão. A igreja primitiva entendia isso muito bem. Sinais, maravilhas e conversões aconteciam porque eles não oravam de se for da tua vontade. Eles declaravam e agiam em nome de Jesus. A autoridade do crente. Uma das partes mais fortes do livro é quando Kenyon afirma que todos os crentes têm esse direito legal. E isso não depende de sermos super espirituais ou de termos um nível extraordinário de fé. O nome nos foi dado porque somos filhos. Quando usamos esse nome, representamos Cristo aqui na terra. O apelo de Kenyon é direto. O problema não está no poder do nome, mas na falta de compreensão da igreja. Ele nos desafia a não apenas saber sobre o nome de Jesus, mas a valorizá-lo e a viver essa autoridade. A própria Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. Não é que o nome de Jesus não funciona, é porque as pessoas não têm consciência do poder dele e acaba não funcionando. Quem não ensina de forma prática que devemos orar ao Pai no nome de Jesus, com fé e com consciência da autoridade recebida.
Ele mostra que fé não é sentimento e não depende do que vemos ou percebemos. A fé crê antes de ver, e isso abre espaços para o sobrenatural agir. O livro também trata do batismo em nome de Jesus e do que significa assumir esse nome como parte da nossa identidade. Assim como no casamento alguém passa a carregar o nome da família, nós recebemos o nome de Cristo. E isso nos dá acesso, direito e herança espiritual. Quando nascemos de novo, deixamos para trás a antiga natureza e assumimos nossa posição como novas criaturas. Você vê que Deus, ele sempre nos chama de noiva, né? Então você vê que quando a noiva ela se casa com o marido, pelo menos no Brasil temos esse costume de pegarmos o nome, sobrenome do marido. E eu vejo que assim com Jesus é da mesma forma. Jesus ele dá o nome dele para nós, nos tornamos parte dele, dizendo que a gente pertence a ele. Isso é lindo demais. Quem é claro, o cristianismo sem expectativa do sobrenatural se torna fraco. O nome de Jesus nos chama para viver uma fé ativa. Devemos usar esse nome quando oramos por nós e quando intercedemos pelos outros. Não é só sobre pedir, é sobre agir em autoridade. No final, a mensagem de Keno é um convite. Os filhos de Deus podem invocar o nome de Jesus em qualquer situação da vida. Esse nome não é apenas uma palavra bonita ou religiosa. Ele é o próprio poder e autoridade de Cristo em ação através de nós. Quando compreendermos isso, a nossa vida de oração muda, nossa fé cresce. A obediência se torna leve e o sobrenatural se torna parte do nosso cotidiano. Você percebe que falar em nome de Jesus não é só uma forma de finalizar uma oração. Tem gente que faz um pedido, faz uma oração enorme e no final fala, em nome de Jesus. Não, você vê que é muito mais forte do que somente uma finalização de uma oração. Se essa mensagem falou com você hoje, compartilhe aqui nos comentários qual foi a parte que mais tocou o seu coração. Eu quero ler o seu comentário, eu quero orar por você e quero te acompanhar nessa caminhada de fé. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele começa a entregar para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se você conhece alguém que está enfrentando lutas, alguém que está precisando de uma resposta de Deus, ou simplesmente alguém que precisa lembrar que o nome de Jesus é maior do que qualquer situação, compartilhe esse vídeo. E lembre-se disso, o nome de Jesus não é apenas um nome, é autoridade, é vida, é vitória. Você que quer o exemplar desse livro em PDF, entre em contato comigo. Temos tanto ele em particular, como também kits já pré-montado. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça e faça crescer a sua fé cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus!